Bom, eu quero iniciar a reflexão de hoje filosofando, um pouquinho de filosofia, e para isso eu quero chamar um dos grandes filósofos da história, que é Sócrates. Sócrates, na verdade, foi o primeiro dos 3 grandes filósofos gregos que estabeleceram as bases do pensamento ocidental. Junto com ele também foram Platão e Aristóteles. A história da filosofia vai mostrar que foi Sócrates quem nos conduziu, ou quem conduziu a transição dos pensamentos filosóficos abstratos que giravam em torno da origem do universo para preocupações maiores com ética e a existência humana, com o existencialismo humano. E seguindo essa linha existencial, Sócrates desenvolve muitas reflexões, muitos pensamentos, e isso se define em algumas frases. E uma dessas frases famosas, conhecidas de Sócrates, é a frase: conhece-te a ti mesmo. Na verdade, é quase que como um conselho: conhece-te a ti mesmo. E o que está por trás desse, que para muitos é inclusive um lema de vida para Sócrates, é a sua ênfase na importância de cada indivíduo conhecer a si mesmo. Para Sócrates, inclusive, o ápice da sabedoria de um indivíduo se encontra nisso, em conhecer a si mesmo, em tornar-se consciente de quem é, em se conhecer com profundidade. Mas é interessante porque na filosofia de Sócrates nós também encontramos um outro pensamento que é bem definido numa frase conhecida também da filosofia de Sócrates, que é: só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem algumas coisas ou alguma coisa. Eu queria conectar uma coisa com a outra, né? Por um lado, Sócrates dizendo: conhece-te a ti mesmo, enfatizando a importância do indivíduo conhecer a si mesmo. Mas por outro lado, nós encontramos Sócrates quase que concluindo: só sei que nada sei. E eu diria que isso tem um porquê. Eu diria que o porquê por trás disso é toda a complexidade que envolve esse negócio de conhecer a si mesmo, de conhecer a mim mesmo. E por que eu estou trazendo essa reflexão para esse momento, para a sua vida? Porque uma das maiores, ou uma das áreas de maior ênfase do comportamento e do desenvolvimento humano dos nossos dias é o autoconhecimento. Que, como nós acabamos de ver, apesar de muitas pessoas não mencionarem ou até mesmo desconhecerem, se trata de algo que extrapola os dias ou o período da pós-modernidade ou até mesmo modernidade, mas na verdade nós encontramos a ênfase do autoconhecimento em Sócrates há muito tempo atrás. Ou seja, não é algo de hoje, essa ênfase ou dar a importância a essa questão do autoconhecimento. E por vezes eu ouço as pessoas falarem de autoconhecimento de maneira, eu diria, bastante simplista ou romantizada, quando na verdade esse não é um assunto tão simples assim. Eu diria que esse movimento, usando aqui as palavras de Sócrates, né, de conhecer-te a ti mesmo, pode até ser um movimento simples no seu entendimento, que tem a ver com me conhecer quem eu sou, entender quem eu sou. Mas a leitura, os desdobramentos, a aplicabilidade disso, eu percebo que por vezes tem sido simplificado a algo que não é tão simples assim, não é tão fácil assim. E aquilo que já vinha sendo uma ênfase nesses dias de isolamento no qual nós estamos inseridos já há algum tempo, tem se tornado uma ênfase ainda maior, ou tem se falado ainda mais nessa questão
da importância do autoconhecimento. Na verdade, a ênfase que vem sendo feita é sobre estarmos diante de uma oportunidade, a oportunidade de fazer desse tempo de isolamento um tempo para se autoconhecer. Então, utilizar o isolamento como um momento ideal para conhecer-te a ti mesmo. Bom, primeiro, eu preciso dizer que eu concordo com isso, com essa afirmação, de que nós estamos diante de uma grande oportunidade de praticarmos ou desenvolvermos essa questão do autoconhecimento. Eu diria até que estamos diante de um momento bastante singular para que isso possa acontecer, a prática do autoconhecimento. Mas eu também preciso trazer algumas afirmações sobre isso, afirmações essas que problematiza, tematiza a reflexão de hoje, a reflexão dessa noite, essa reflexão inserida nessa série, Paradoxos do Isolamento, que é o isolamento e o autoconhecimento. Eu quero trazer 3 afirmações sobre o autoconhecimento. Primeira afirmação: o autoconhecimento, pelo autoconhecimento, nos leva a um porão, onde sempre nos assustaremos com o que vamos encontrar lá. Segunda afirmação: o autoconhecimento, pelo autoconhecimento, se torna um enorme problema quando encarado como um fim em si mesmo. Terceira afirmação: o autoconhecimento, pelo autoconhecimento, nos aprisiona num lugar chamado solidão. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é te colocar diante desses fatos, dessas constatações, eu diria. E sim, o autoconhecimento, ele nos leva a esse lugar que eu estou chamando aqui de porão, e esse é um porão bastante esquisito do nosso ego, do nosso eu, que ao nos depararmos com ele, inevitavelmente nos será revelado coisas sobre nós que, na verdade, nós vivemos tentando escondê-las de nós mesmos, que dirá dos outros. Por isso, existe essa ênfase do autoconhecimento ser um movimento intencional, porque, por vezes, existem coisas em nós, naquilo que eu estou chamando aqui, no porão do nosso ego, que nós mesmos não queremos mexer. Nós mesmos temos vergonha, nós não queremos pensar, nós não queremos, de fato, encontrar, apesar de estar lá. Então sim, ao falarmos de autoconhecimento, a gente precisa estar consciente de que o autoconhecimento nos leva a esse porão, onde nós nos assustaremos com o que encontraremos lá. Quando, por exemplo, eu vou ao profundo do meu eu, ao profundo do meu ego, sem hipocrisia, muitas vezes não é bonito o que eu encontro lá não, e eu acho que essa não é uma peculiaridade que diz respeito ao meu ego, ao meu eu. Mas a nossa segunda afirmação, a segunda afirmação que eu fiz, que tem a ver com o autoconhecimento, não poder ser um fim em si mesmo, porque em se tornando um sim em si mesmo, um fim em si mesmo, na verdade, se transforma num enorme problema. Eu diria que é daí que a crise do autoconhecimento se instala, e tem se instalado. Sabe por quê? Porque ao descobrir as mazelas do meu ego, as partes complicadíssimas do meu eu, e transformar isso num fim em si mesmo, eu vou descobrir também a minha incapacidade de melhorar o que eu encontrei. Eu diria que aqui, inclusive, está o gatilho para o que tem acontecido com muitas pessoas nesse período de isolamento.
Muitas pessoas estão se assustando com o que têm encontrado no mais profundo do seu eu. E o que elas têm encontrado? Nada mais do que elas mesmas. Esses dias de isolamento têm nos colocado diante da nossa face sem a possibilidade de máscaras. Esses dias de isolamento têm nos colocado diante de quem nós somos sem a possibilidade de maquiagem. Esses dias de isolamento têm nos colocado diante da pessoa que somos e não dos personagens que criamos para sairmos de casa. E aí, isso tem sido gatilho, porque muitas pessoas têm se deparado com quem de fato elas são, no mais profundo do seu ser, e estão descobrindo que não há o que se fazer para melhorar isso. As pessoas estão se vendo numa posição de incapacidade de melhorar o que ela se encontrou. Por isso, essa afirmação, o autoconhecimento como um fim em si mesmo, ele nos coloca diante de um grande problema. Porque é como se nos deparássemos com uma realidade e não pudéssemos fazer nada para melhorar aquela realidade. Aliás, é o que somos. E por fim, o autoconhecimento pelo autoconhecimento, ele não apenas nos leva para esse lugar, e esse lugar onde nós não conseguimos fazer algo, mas ele nos deixa lá, e aqui vem a solidão. Eu e eu mesmo. Eu comigo mesmo. Então, para muitas pessoas, o isolamento tem sido um tempo de solidão. Para muitas pessoas, ao se deparar, intencionalmente ou não, com o seu eu, a solidão tem sido um tenebroso espaço, momento na vida de muitas pessoas nesse tempo. Tem gente nesse tempo de isolamento que inclusive já começou a ter medo de si mesmo. Por isso, dessas afirmações, o autoconhecimento pelo autoconhecimento nos leva a um lugar bastante assustador, um lugar sem saída por vontade ou capacidade própria, um lugar de solidão. Bom, e isso é o que provavelmente nunca te falaram quando disseram que é importante você se autoconhecer. Vamos ser honestos. Nessa onda da ênfase no autoconhecimento, não é muito comum a gente ouvir afirmações como essa acerca do autoconhecimento. E bom, seria covardia eu parar por aqui e logicamente eu não vou fazer isso, eu não vou parar por aqui. E o que eu vou fazer agora é continuar a partir de uma boa notícia para você. Uma boa notícia para mim. Eu tenho uma boa notícia, na verdade, mais do que uma boa notícia, é um convite bom. Para toda essa reflexão que a gente já fez até aqui, que provavelmente você já está fazendo aí, onde você está. O autoconhecimento, ele é extremamente importante. E fazendo essas afirmações que acabei de fazer, eu não quero com elas negligenciar a importância do autoconhecimento. Não, de fato, o autoconhecimento é importante. E existe uma maneira de você não ser conduzido a esse porão do mais profundo do seu ego e ficar lá sozinho, tentando se resolver por lá, sem obter sucesso de forma alguma. Eu diria que enquanto o isolamento para muitos tem sido um tempo de solidão, e ele de fato tem sido um tempo de solidão para muitas pessoas, é possível estar isolado sim, mas sozinho não. E com isso eu quero, desde já, expandir a sua mente com relação a Deus. Porque não é meramente sobre não estar sozinho, porque Deus está em todos os lugares. É mais do que isso. E é muito mais do que isso. Para muitos, inclusive, e com essa reflexão eu não quero ser mais um a te levar a isso, aqui entra o papel da religião. Para muitos, inclusive, é nesse ponto que entra o que a religião pode fazer.
como se a religião, pela religião também fosse esse instrumento que te tirasse desse ambiente do autoconhecimento que te leva a um porão complicado, esquisito e te deixa lá. Mas na verdade a religião vai se transformar apenas em mais uma tentativa de esforço humano de sair desse lugar, de melhorar aquilo que você encontrou. E eu até diria que a religião pode te ajudar a melhorar um pouco, mas ela não pode te transformar. A religião pode te ajudar a melhorar um pouquinho o que você encontrou nessa sua dinâmica ou viagem ao auto se conhecer. A religião pode melhorar um pouco, mas ela não tem o poder de te transformar. Então você vai continuar, por muitas vezes, sozinho, solitário. Não dá certo. O convite que eu quero fazer para você nessa noite é para que você faça do isolamento, desse tempo de isolamento, um tempo de solitude, ao invés de um tempo de solidão. Que você faça do isolamento um tempo de solitude, ao invés de ser um tempo de solidão. E eu diria, ainda há tempo. Talvez até aqui você venha desfrutando de solidão. A boa notícia é que há tempo, para que a partir de agora você comece a usar ou a viver nesse tempo. Isolado sim, mas não sozinho e não solitário, mas num tempo de solitude. O que eu estou chamando de solitude aqui é a intencionalidade de me encontrar com o Deus que se faz presente. Então é verdade, Deus está presente, a questão é, você tem se encontrado com Ele? E é isso que eu estou chamando de solitude aqui, ao invés de solidão. Pega aí a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia. A gente vai continuar a nossa jornada numa carta. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E o Paulo vai nos mostrar que é possível estar isolado e não solitário. Isolado sim, mas desfrutando de um tempo de solitude, de se encontrar com Deus, de ser encontrado em Deus. E eu quero ler com vocês alguns versículos hoje do capítulo 3. Hoje a gente vai entrar no capítulo 3 de Filipenses, nessa noite. E não se esqueça do convite. O convite é para que você faça do isolamento um tempo de solitude, não um tempo de solidão. Eu quero ler com vocês, vou aqui abrir minha Bíblia, Filipenses 3, eu quero ler alguns versículos do capítulo 3 de Filipenses, que eu tenho convicção que vai transformar a sua vida. Transformou a minha vida, o meu momento ao longo dessa semana, e essa foi a minha oração pela sua vida. Nesse trecho da carta, Paulo vai agora escrever algumas coisas que ele diz ser para proteger aquelas pessoas, aquela igreja. Isso faz ecos a mim e a você nesse momento. Veja, perceba, logo no capítulo 1, ou no versículo 1 do capítulo 3, o Paulo vai dizer assim: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E ele diz: nunca me canso de dizer-lhes essas coisas, e o faço para protegê-los. E com essa introdução, o Paulo, ele vai logo conectar isso com uma realidade, que é mostrar a incapacidade de qualquer ser humano de, por conta própria, conseguir, por esforço próprio, se consertar, melhorar a si mesmo e também se reconectar com Deus, chamar a atenção de Deus, conquistar o favor, as bênçãos de Deus. Parece-me que Paulo, ele precisa fazer isso, porque algumas pessoas estavam tentando induzir aquela igreja que Paulo tanto amava, a voltar a práticas antigas da lei, da antiga aliança, como por exemplo a circuncisão, mencionada aqui por Paulo, como meio
daquelas pessoas se achegarem até Deus, conquistarem o favor e as bênçãos de Deus. Por isso Paulo vai dizer, logo no versículo 2, isso, cuidado com os cães. Parece que Paulo fica irado com algo que esteja acontecendo ali. Aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Veja, e no versículo 3 Paulo vai dizer, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. E aqui eu quero destacar o que Paulo vai começar a escrever a partir disso, ou escrever a partir disso. Porque Paulo vai dizer assim: nós não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. E aí Paulo vai começar a falar dele, e ele diz assim: fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Sabe, no isolamento de Paulo, ele demonstra saber bem quem ele é. E eu digo isso, eu quero relembrar você, que Paulo escreve essa carta preso. Ele está isolado, ele está preso. E no isolamento de Paulo, ele demonstra que sabe bem acerca dele mesmo, de quem ele é. Paulo é alguém que conhece a si mesmo. E com isso, eu quero voltar a esse assunto autoconhecimento, afirmando para você que existe o lugar do autoconhecimento. Porque sim, existe o lugar onde se autoconhecer é extremamente importante. Eu diria, ser consciente de quem eu sou, ser consciente de quem você é um importante passo para melhorar aquilo com o qual nós nos deparamos no porão. Lembra do porão? Então, é importante chegar no porão. É importante chegar no profundo do nosso eu e no profundo do nosso ego. É importante saber dar nomes para a realidade de quem eu sou. É importante saber com a clareza áreas da minha vida onde eu sei que são gatilhos que causam tragédia ao meu redor e em mim. É importante chegar nesse lugar. E com isso eu quero te encorajar a não ter medo de chegar nesse lugar, a não ter medo de chegar no mais profundo do seu ego. Eu quero te fazer algumas perguntas. O que esses dias de isolamento têm revelado sobre quem você é? Quem você é quando está sem maquiagem? Quem você é quando você está diante da pessoa que você é e não do personagem? Quando eu digo personagem, eu não estou aqui falando isso apenas numa conotação de negativa, mas inevitavelmente nós, enquanto aqueles que trabalham naquela área, faz isso ou aquilo, inevitavelmente muitas vezes nós lidamos muito mais com a persona do que com a pessoa que somos. Mas não há como ficar ou manter a persona isolado. Por isso esses dias têm sido dias de descobrir quem é a pessoa por trás da persona. Quem é a pessoa quando ninguém está vendo? Quem é a pessoa quando só está você e o espelho? Quem é a pessoa quando você está no isolamento da sua casa? O que é que você está descobrindo sobre você? Sobre quem você é? E deixa eu dizer algo aqui, e eu digo isso primeiramente para mim. Mas isso é para todos nós, para nossa reflexão, para nos auxiliar. A gente precisa parar de culpar o coronavírus pelas crises que estão emergindo dentro de nós. É isso mesmo. Nesse tempo, dentro de nós
emergindo muitas crises, ou está emergindo muitas crises. Mas o que muito provavelmente está acontecendo é que, na verdade, o coronavírus, ou esse tempo de isolamento, só está revelando as trágicas realidades que existem no fundo do nosso ego. Esse lugar que a gente, num cotidiano, a gente tende a não ir, a não chegar, a não mexer. Mas no isolamento muitas coisas vêm à tona. Vem à tona também no Paulo. Paulo está se lembrando de várias coisas sobre ele, e ele fala isso aqui, ele menciona isso aqui. Coisas difíceis, inclusive. A gente tem no versículo 6, essa revelação de quem é Paulo, ou de quem foi Paulo, daquilo que está lá dentro. Paulo diz assim sobre ele: eu era tão zeloso que perseguia a igreja. Se você for estudar a história de Paulo, você vai ver que num momento da vida de Paulo, Paulo era um perseguidor de cristãos. Paulo matava cristãos. Paulo perseguia a igreja. E Paulo não tem medo dele falar e mencionar e se deparar com aquilo que aconteceu sim na história dele. Paulo se conhece, Paulo sabe quem ele foi, Paulo tem realidades dentro dele que ele não tem medo de colocar para fora, de mencionar. E eu volto com essas questões sobre você. O que você está percebendo sobre quem você é? O que é que está vindo à sua mente enquanto você está isolado? Veja, há lugar para o autoconhecimento. É importante você se autoconhecer. E sim, provavelmente esse momento é um momento singular na sua história para isso, onde você está numa rotina completamente alterada e inevitavelmente com mais tempo de estar com você mesmo, mais tempo de estar dialogando com você mesmo. Agora, como fazer com que essa realidade do autoconhecimento não te carregue para esse porão e te deixe lá sozinho? Porque é o que tem acontecido com muitas pessoas. E mais uma vez eu quero olhar com vocês para o texto bíblico e ver como Paulo vai nos mostrar isso através da vida dele. Alguém que está preso, alguém que está isolado, mas não se afunda na solidão. E eu quero ler com vocês, no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 14. Acompanhe comigo a leitura, porque o Paulo vai falar o seguinte: pensava que essas coisas eram valiosas, e essas coisas das quais ele está mencionando eram as coisas que faziam parte de quem ele era, e fazia. E ele diz: mas as considero insignificantes por causa de Cristo. E o versículo 8 diz: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Versículo 12, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Está vendo? Paulo conhece bem a si mesmo, mas ele continua: prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aleluia, amém.
Eu falei com vocês que há lugar para o autoconhecimento. Mas agora eu quero falar sobre outra realidade. Na verdade, sobre uma realidade que nos tira de um ambiente e de uma postura de autoconhecimento por autoconhecimento que, como vimos, é destrutivo, é trágico, é doentio, é depressivo. Existe o lugar do autoconhecimento, mas existe também o lugar do conhecimento do alto. Existe o lugar do autoconhecimento, mas existe o lugar do conhecimento do alto. E para isso eu quero destacar alguns versículos dos que acabei de ler, desse trecho da carta. Vejam, versículo 8 e 9, Paulo vai dizer o seguinte: por causa dele, e ele está falando de Jesus, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Versículo 10, Paulo vai dizer: eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. E mais à frente, versículo 13 e 14, ele diz: concentro todos os meus esforços nisto. Em quê? Em ficar se autoconhecendo, em ficar nessa dinâmica sem fim, rodando em círculo no autoconhecimento, é isso? É nisso que ele se concentra, é nisso que ele concentra os seus esforços. Não, ele diz: esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida. E no finalzinho do versículo 14 é: em Cristo Jesus. Deixa eu dizer algo para você. O autoconhecimento deve nos conduzir ao conhecimento do alto, que significa querer conhecer a Jesus e ser achado nele, ser encontrado nele. É isso que transforma o meu eu, o meu ego. Então é isso mesmo, o autoconhecimento deve nos conduzir ao conhecimento do alto. Talvez nesse tempo de isolamento, onde você tem sido consumido ou consumida por você mesmo, e é um risco, tem muita gente passando por isso. Coisas do seu passado estão vindo à tona, coisas que aconteceram na sua história estão vindo à tona, coisas do seu caráter têm vindo à tona, têm se manifestado. Eu quero dizer para você que esse tempo de isolamento é um tempo oportuno para que Deus traga cura sobre a sua vida e sobre qualquer uma dessas realidades, para que você seja curado ou curada nesse tempo. Por isso sim, é paradoxal, enquanto nós estamos isolados, o isolamento pode ser, e eu diria, um tempo de oportunidade, um tempo oportuno, para que Deus traga cura sobre quem você é, sobre o seu eu, no que diz respeito à sua história, o seu passado, a coisas do seu caráter. Deus quer fazer isso, então é importante que você se conheça, mas é importante que você, ao se conhecer, corra para o conhecimento do alto. Por isso eu acredito que esse tempo de isolamento seja um tempo terapêutico que Jesus tem para a sua história. Um tempo de cura com relação a coisas do seu passado que você carrega. Um tempo de cura com relação a coisas que estão impregnadas no seu caráter e que são destrutivas, tanto para você, também com aqueles que estão à sua volta. Um tempo de cura também com relação a uma vida inteira de religião, de religiosidade e não de evangelho, que nunca te transformou. É hora de você sair da solidão do autoconhecimento e partir para o lugar terapêutico. E quando eu digo isso, eu estou me referindo ao mais profundo sentido dessa palavra, que é conhecer a Jesus e ser encontrado nele. Esse é o lugar terapêutico para a sua vida e para a sua história. Ser encontrado em Jesus, conhecer a Jesus, ser achado em Jesus.
Isolado, sim, mas isso não necessariamente significa você estar sozinho com você mesmo. Faça do isolamento um tempo de solitude, um tempo de intencionalmente encontrar a presença poderosamente terapêutica de Jesus. É isso que Ele está fazendo na sua história e quer fazer na sua história. Foi para isso também que Jesus morreu numa cruz, para que por meio dele, por meio do seu sacrifício, do poder que o ressuscitou dos mortos, você pudesse experimentar terapia, cura na sua vida, na sua história. Esse é o tempo de você pegar tudo que sabe sobre você mesmo e fazer como o apóstolo Paulo fez enquanto estava aqui no isolamento, e ele falando o que ele fazia com tudo aquilo que ele considerava importante, com tudo aquilo que dizia respeito à sua história, que, como vimos, tem partes trágicas também na história. É tempo de você pegar tudo que você sabe sobre você mesmo, todo o seu autoconhecimento, e se submeter ao conhecimento do alto. Esse é o tempo de Deus na sua vida e na sua história. O autoconhecimento saudável é aquele que se torna um meio, não um fim, mas um meio para nos conduzir ao conhecimento do alto. Isolado, sim, mas sozinho não. Sozinho com você mesmo não. Solitário não. Faça desse tempo um tempo de solitude, um tempo de intencionalidade, de se encontrar com aquele que está presente, com o Deus que tem poder terapêutico sobre a sua história e sobre a minha história. Eu quero trazer algumas reflexões e práticas para a nossa vida, para agora, para a nossa semana, para daqui para frente. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Como você tem tentado sair da solidão? Isso mesmo, essa é a minha pergunta. Como você tem tentado sair da solidão? E nós corremos um risco de, ao nos depararmos com esse ambiente de solidão, do isolamento, tentarmos sair desse ambiente por várias saídas, por várias possibilidades. Por exemplo, a negação é uma delas. Nós entramos nesse lugar onde nos deparamos com o nosso ego, a ideia do autoconhecimento, e a gente começa a negar que aquilo que nós encontramos ali é aquilo mesmo. Muitos tentam sair da solidão por um viés, por caminhos violentos, pela raiva, pelo estresse, pela explosão, pela impulsividade. Muitos têm tentado sair desse ambiente de solidão no isolamento pela distração, pelo entretenimento. E aí se afundam em séries, lives, jogos, enfim. Não que essas coisas sejam ruins em si mesmas, mas elas se tornam extremamente trágicas, destrutivas, quando essas coisas se transformam em válvulas de escape para não lidarmos com o nosso eu, se transformam em caminhos para sairmos da solidão, seja a negação, seja a impulsividade, seja a distração. Eu queria te encorajar a sair do ambiente de solidão e intencionalmente ir para um ambiente de solitude, de estar e desfrutar da presença terapêutica, transformadora de Jesus. Isso me faz lembrar um episódio da vida de Jesus, narrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Um dia onde Jesus estava cercado por uma multidão. Um dia onde Jesus passou intervindo na vida de pessoas, trazendo cura, ensinando, libertando pessoas. Jesus estava num dia de aglomeração, grande aglomeração. Esse foi um dia de Jesus. Num determinado momento nós vamos encontrar um detalhe, uma prática de Jesus. O texto vai dizer que Jesus
intencionalmente, ele se levanta ainda de madrugada e vai para um lugar deserto onde ele fica orando. É isso que eu chamo de solitude. Intencionalmente Jesus vai para um lugar e se encontra com o Pai. Não foi intencionalmente que eu e você entramos nesse período de isolamento, mas pode ser intencionalmente que eu e você utilizemos desse tempo de isolamento para um encontro profundo, transformador, terapêutico com o Pai. E é isso que Jesus quer para a minha vida e para a sua vida. Então pare de usar de qualquer outro artifício para sair do ambiente de solidão, que não seja esse. A solitude, o ir para a presença do Pai, estar ali, desfrutar disso. Sabe, eu tenho visto, muitas vezes isso acontece também comigo, com todos nós. Tem muita gente desesperada para voltar para a aglomeração. Você já percebeu isso? Talvez isso esteja acontecendo com você. Tem muita gente em pânico, desesperado para voltar para a aglomeração. Será que isso não é porque muitos não estão aguentando mais estar apenas consigo mesmo? Talvez você seja uma dessas pessoas. Mas eu quero afirmar algo para você. A aglomeração não vai resolver o seu problema. A aglomeração não vai resolver o meu problema. Sabe por quê? Porque o que nós estamos precisando para trazer cura para a nossa vida não é de aglomeração, assim como não é de negação, assim como não é de impulsividade, assim como não é de entretenimento e distração. O que nós estamos precisando é de tempo com Jesus. É de tempo intencional desfrutando da presença terapêutica de Jesus. Segunda pergunta para você: o quanto você retém dos momentos disfuncionais da sua história, que estão emergindo nesse tempo de isolamento? O quanto você retém dos momentos da sua história que foram disfuncionais, algo que fizeram com você, algo que falaram de você, algo que falaram sobre você, algo que você de fato fez e que agora está te trazendo culpa, enfim. A minha pergunta é: o que da sua história tem sido retido em você, que tem te destruído? Sabe, chegou a hora de você deixar de lado todas essas coisas e as considerar, usando aqui agora as palavras do Paulo, a menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e de nele ser encontrado. Quais são as coisas da sua história, do seu, ou que emergiram a partir do seu autoconhecimento, que na verdade você detecta, mas te trava, você retém isso em você e te impede de seguir adiante, te impede de amar outras pessoas, te impede de sorrir, te impede de desfrutar de alegria, de vida? Quais são esses momentos que você está retendo da sua história em você? É hora de você falar o seguinte, é hora de você ter a seguinte postura: eu, a partir de agora, considero todas essas coisas, a menos que lixo, se consideradas a alegria de encontrar a Cristo, de conhecer a Cristo e de ser encontrado nele. E para isso eu queria te propor 2 desafios, e eu encerro com isso. Primeiro desafio: ao longo dessa semana, faça isso. Escreva uma carta para a sua história. É isso mesmo. Separe um momento dessa semana e escreva uma carta para a sua história. Mas eu queria afirmar algo para você. Não faça isso sozinho, ou não faça isso de forma solitária. Faça isso em um tempo de solitude. Escreva essa carta para a sua história na presença de Jesus, com Jesus, dialogando com Ele. Convide Jesus para fazer isso com você.
E depois disso, gaste tempo lendo essa carta com Jesus, com Ele, na presença dEle. E eu também queria conectar a esse desafio a uma realidade aqui. A igreja está à sua disposição nesse momento, porque Jesus usa uns aos outros para que haja terapia na vida, para que haja cura, para que haja transformação. Por isso Tiago vai dizer na sua carta que nós devemos confessar as nossas mazelas, as nossas iniquidades, uns aos outros, para sermos curados, ou seja, para que haja terapia. Então eu quero afirmar para você, a igreja está à sua disposição, eu estou à sua disposição, mesmo. Não é porque estamos isolados que estamos indiferentes, lembra? Nós estamos juntos. Isso é para acontecer assim. E eu não tenho nenhuma dúvida. Sabe o que vai acontecer? Ao caminharmos pelo caminho do autoconhecimento, mas fazendo com que o autoconhecimento seja apenas um meio para nos levar ao conhecimento do alto, nós encontraremos terapia, cura, transformação. É tempo disso. É tempo de conhecer Jesus e ser achado nele, ser encontrado nele. É tempo de você, meu querido e minha querida, olhar para a sua história, olhar para aquilo que você descobriu ao começar a se encontrar consigo mesmo. E é tempo de você pegar isso tudo e considerar tudo isso menos que lixo, quando se comparado ao privilégio, à oportunidade, à graça de conhecer a Cristo e de ser achado nele, de ser encontrado nele. É isso que Ele quer para a sua vida, é isso que Ele quer para a sua história. Então, a minha oração ao longo dessa semana foi: Jesus, para que quando eu esteja na aglomeração, não seja o Pedro com aquilo que ele conheceu de si mesmo, mas que seja o Pedro transformado pelo conhecimento do alto. Essa é a minha oração para a sua vida. Isolado sim, sozinho não, porque você pode encontrar solitude, e na solitude fazer com que o conhecer a si mesmo te leve ao conhecimento do alto, e isso seja terapia, cura para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, eu coloco as nossas histórias diante do Senhor. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, para que haja um adensar da sua presença em cada lar, em cada casa, em cada pessoa que está assistindo, ouvindo isso que nós refletimos nessa noite, porque nós precisamos da sua presença que traz cura, porque se nós colocarmos no autoconhecimento um aspecto redentivo, nós nos frustraremos sempre. Na verdade, se nós colocarmos no autoconhecimento, Deus, toda a esperança da nossa vida, o que vai acontecer é que nós sempre nos assustaremos com o que encontramos no porão do nosso eu, e nós ficaremos rodando em círculo, um rodar cansativo, que nos aprisiona e que nos leva sempre para a solidão. Por isso nós precisamos do Senhor, e obrigado porque o Senhor está aqui, obrigado porque o Senhor está presente, obrigado porque no isolamento nós podemos desfrutar da sua presença. Jesus, obrigado porque no isolamento nós podemos dizer: estamos isolados sim, mas sozinhos não. Por isso eu vou fazer desse tempo um tempo de solitude, um tempo de encontros reais com Jesus. E obrigado, Jesus, porque nesses encontros nós podemos colocar o nosso eu, as nossas histórias diante do Senhor e afirmar para toda ela que, se comparado à graça de te conhecer e de ser encontrado no Senhor,
toda ela não passa de lixo, é insignificante. Nós encontramos graça, favor no Senhor. Obrigado, Jesus, que a Tua palavra nos transforme. Em Teu nome, Jesus. Amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bom Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre você, sobre a sua casa, e que ao longo dessa semana te leve a momentos de solitude. Solidão não, de solitude, de desfrutar da presença daquele que está presente e que traz vida e vida em abundância. Desfrute disso. Tenha uma semana cheia disso. É isso que Jesus quer para a minha vida e para a sua vida. Amém. Amém e amém.